Olá pessoal, eu quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando nessa live, dizer o quanto que é importante para todos nós podermos assim participar e contribuir com um pouquinho daquilo que a gente tem participado todo o tempo, né, nos nossos relacionamentos. Hoje eu trago o livro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler. É um livro assim fantástico, um livro que trabalha a questão do ponto de vista do conceito religioso, conceito filosófico, e para entender essa questão da nossa fé, da nossa espiritualidade. E eu fiz aqui uns rascunhos, né? E eu quero também fazer um paralelo junto a uma carta do apóstolo Paulo que ele escreve à igreja de Colosso, aos Colossenses, e ele pede a toda aquela membresia, aos santos de Colosso. E quando a gente fala santo, né, não é naquele santo absoluto, mas aqueles que se desviavam do caminho do mal, daqueles que procuravam, né, fazer o bem, conhecer o bem. E Paulo traz assim uma informação através dessa carta, pedindo a eles em oração. E olha o que o texto diz aqui, ó. Se você participar comigo aí agora, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gente, eu faço assim um desafio. Parafraseando esse livro do Norman Geisler, ele fala o seguinte: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu queria falar assim: eu não tenho fé suficiente para crer em Deus. Ou seja, o que sinto é inexplicável. Toda a nossa relação humana, ela está ligada a uma espiritualidade. Se você me disser assim, a minha experiência que eu tenho com as minhas relações interpessoais é uma relação espiritual. A sua experiência que você tem com a sua família é uma relação espiritual. Todas as nossas relações amorosas, as relações afetivas, ela tem uma profundidade espiritual. E quando Paulo fala a respeito da inteligência espiritual, eu quero fazer uma perguntinha para você hoje. Nós estávamos assim muito ligados à questão do rito, à questão do lugar sagrado, à questão de toda essa liturgia. E de repente nós somos pegos assim de surpresa, e todos nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos mais naquele lugar do quadrilátero do sagrado, mas estamos nas nossas casas, nós estamos nos nossos passos, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, e participando e ouvindo pessoas que há 10 anos, há 20 anos nós não tínhamos muitos pregadores, e hoje temos aí milhares e milhares de pessoas falando sobre espiritualidade, falando sobre religião, apresentando um caminho para que possamos realmente viver melhor e ter uma oportunidade de sermos melhores uns para os outros. Então nós estamos assim nesse processo, nesse caminho. E aí eu faço aquela pergunta: quando os instrumentos se calam, quando são retiradas as nossas liturgias, quando nós não estamos naquele espaço, né, do sagrado onde nós nos reuníamos para poder falar e testemunhar daquilo que Deus fez ou está fazendo em nossas vidas, como é que nós nos sentimos? Como é que você está se sentindo agora, dentro da sua casa, dentro aí do teu escritório, dentro aí da tua cozinha, no teu ambiente agora? Como é que você está se sentindo? Qual é a experiência do sagrado que você está tendo agora nesse momento? Eu ouvia há tempos pretéritos, as pessoas diziam assim: poxa, esse final de semana eu não tive a oportunidade de ir para a igreja, eu estou me sentindo vazio. Eu não fui para o culto, eu não fui para a missa, eu não fui para a celebração lá na minha loja. E aí as pessoas se sentiam vazias porque elas não tiveram a oportunidade, ou o contratempo, o excesso, né, de atividades impediu com que elas fossem até a igreja. E aí elas se sentiam vazias. Eu faço a pergunta para você: o quanto representa para você um símbolo? O quanto representa para você uma liturgia? O quanto representa para você o quadrilátero da fé, que a gente vai chamar de igreja para você? Será que você só pode buscar a Deus nesses locais? Será que o milagre que
Deus opera só acontece nesses locais? Só nesses momentos onde está ali a multidão, ali naquela multidão e orando, somente naqueles momentos é que Deus pode operar? Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver que Jesus, 98% do ministério dele, ele não estava dentro do templo. As poucas vezes que ele entrou no templo, ele pega lá o azorrague e começa a quebrar tudo e fala que a casa de Deus será uma casa de oração. A segunda vez que ele entra, ele senta no trono e lê lá o texto de Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim. Os judeus acharam aquilo um escândalo. Mas os milagres que Jesus operava, as maravilhas, Jesus estava nas casas, Jesus estava nas ruas, Jesus estava nos pátios, Jesus estava caminhando pelos desertos, Jesus estava à beira do mar. Esse é o lugar. Qual é o lugar sagrado? Se nós olharmos para a samaritana, a gente vai entender que a grande inteligência espiritual foi lançada ali, aquela semente. Que os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes estamos dentro da nossa espiritualidade, dentro do quadrilátero da fé. E a verdade a gente tem que viver fora desse quadrilátero. Quais são as verdades? As verdades que nós conhecemos. As verdades absolutas da nossa história de vida, dos nossos relacionamentos, da nossa posição diante de Deus. O próprio Jesus disse, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que ouve em secreto, Ele te recompensará. Ele não te falou assim, quando você for orar, vai para o templo, vai para a igreja, toca um hino, lê um texto bíblico, depois você começa a adoração. Não, Ele falou assim, vai para o teu quarto, vai para o teu lugar da tua intimidade. Porque no teu quarto, ali no teu quarto, você não vai ter como você olhar para um lado e para o outro, porque você vai estar sozinho. E ali no quarto que você vai se despir, muitas vezes, dessas couraças que impedem da própria palavra penetrar o mais profundo do teu coração, do teu entendimento. São nesses momentos da nossa intimidade que ali não dá para você falar em línguas ou até mesmo expressar uma oração com palavras eloquentes. Não, ali, naquele quarto, muitas vezes você está despido daquele homem arrogante, daquela mulher arrogante, daquele homem prepotente, daquelas pessoas cheias de si mesmas, daquelas pessoas que muitas vezes estão cantando, louvando, falando, pregando, apenas para mostrar o quanto sabem, o quanto podem distribuir do seu conhecimento. Mas é ali no quarto que muitas vezes a gente não tem palavras. É ali naquele quarto que muitas vezes nós estamos assim tolhidos de palavras que possam expressar o que o nosso coração está sentindo naquele momento. Porque ali na nossa intimidade que nós abrimos o nosso coração a Deus e que muitas palavras muitas vezes não saem, mas elas saem diluídas através do nosso choro, através da nossa dor. E Deus faz essa leitura, a leitura do nosso comportamento, a leitura da nossa vida. Essa semana eu tive a oportunidade conversando com uma pessoa e ela me voltou uma pergunta e disse assim, Irã, como é que você vive a sua espiritualidade? Como é que é a tua experiência na tua espiritualidade? Eu retornei para ela e falei assim, e você, o que para você é espiritualidade? O que é ser uma pessoa espiritual? O que é ter essa profundidade, esse conhecimento que o apóstolo Paulo está dizendo? Conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Jesus respondeu na sua caminhada, fazer o bem. Você quando aprende a fazer o bem, você não precisa estudar o mal. Você não precisa estudar as coisas contrárias, porque você sabe fazer o bem. Eu lembro do exemplo, nós estávamos num curso e de repente uma repórter perguntou, um policial, um investigador, que tinha descoberto assim muitos dólares, né, falsificados, e a repórter perguntou para ele, falou assim, vem cá, quantos anos você estudou dólares falsificados? Ele olhou para a repórter e disse assim, eu nunca parei para estudar dólar falsificado. Eu conheço o dólar verdadeiro. A vida é assim. Você não precisa estar estudando as coisas negativas, as coisas ruins, abrir o teu canal auditivo para que você ouça as coisas negativas, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, entra aqui, sai aqui, mas tudo que entra aqui fica alguma coisa na tua cabeça. Então eu não preciso ficar buscando coisas e conhecimentos contrários àquilo que não está dentro da vontade da palavra de Deus. Quando você sabe a verdade, quando você conhece a verdade, as coisas contrárias você já identifica. Você já tem esse discernimento espiritual.
Então essa espiritualidade, ela está ligada em tudo na nossa vida. Aonde você for. Até as pessoas que dizem assim, ó, eu não acredito em Deus. Ah, você não acredita em Deus, você entrou numa crise depressiva, e por que você não se suicidou? Aí ele fala assim, não, eu não me suicidei porque eu amo a minha família. O que ele acabou de me dizer ali? Ele acionou um símbolo religioso, família. Ele acabou de me mostrar ali que ele tem um respeito pela família, esse respeitar, esse se posicionar como uma pessoa inserida dentro de um lar, dentro de uma família, de um relacionamento. São níveis espirituais. Porque a espiritualidade, ela não é um atributo exclusivo de uma única religião. A espiritualidade, ela é muito mais abrangente. A espiritualidade, ela fala de ética, e ética fala de ser uns para os outros. A espiritualidade fala de princípios, de servir ao outro. Fala de disciplina, de você ser uma pessoa disciplinada, sempre pronto a aprender. Uma pessoa que consegue esvaziar-se daquilo que muitas vezes você está ali no seu coração dizendo, eu aprendi assim, vou morrer assim, e eu não aceito nenhum tipo de ideias contrárias àquilo que eu penso e tenho certeza dentro de mim. Mas uma pessoa espiritual, ela é capaz de ouvir, criar um espaço de escuta. Uma pessoa espiritual, ela é capaz de trazer essas informações e ela deixar com que essas informações venham ser elaboradas com aquilo que ela tem como experiência de vida, com aquilo que ela já buscou, já conheceu, para ter o discernimento daquilo que está passando à nossa volta. Mas quantas vezes as pessoas estão cheias de si? Hoje nós estamos vendo pessoas que estão assim numa arrogância, num total desconhecimento da vontade de Deus e trazendo informações que a uma vista, na primeira vista você percebe que aquilo está ausente, o amor de Deus. Muitas vezes as justiças, como nós falamos no domingo passado, justiças que estão eivadas, cheias de ódio no coração. Pessoas querendo fazer justiças com as próprias mãos, pessoas que querem sentenciar e matar e lançar no inferno sem conhecer na profundidade. Uma geração que vive na nata, uma geração que não está buscando ter essa vida espiritual. Ou seja, uma geração que vivia apenas as atividades rotineiras. Quantas atividades rotineiras nós estávamos vivendo dentro do espaço daquilo que nós cremos como a igreja? Não estou dizendo que a igreja não seja um lugar sagrado, mas muitas vezes nós queríamos estar na igreja no sentido de estar cumprindo o domingo. Sendo apenas os crentes domingueiros, os católicos domingueiros, os espíritas domingueiros, ou seja, apenas um dia na semana. E nós saímos assim alegres, na certeza de estarmos com a consciência limpa, porque nós poderíamos dizer, não, esse domingo eu fui à igreja, esse final de semana eu estava na igreja. Mas eu quero perguntar para você, não é o fato de você ir à igreja que você vai se tornar um cristão. Não é o fato de você ir uma vez por mês, uma vez por semana ou 2 vezes por semana que vai me dizer quem você é. Nós temos que entender que a nossa espiritualidade é um estado contínuo. É um estado contínuo, é um estado contínuo de espírito. Quando os salmistas, eles diziam no seu coração, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria já estava na casa dele. Essa alegria já estava no ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos. Essa alegria já estava na comunidade dele. Ele não precisava ir para a igreja para ter alegria. Mas a alegria dele já chegava contagiando o ambiente. Porque o ambiente da igreja deve ser aquele ambiente onde você vai encontrar as pessoas que estão professando a mesma fé, que estão tendo no coração a mesma pulsão e o mesmo desejo de fazer a vontade de Deus e não apenas de entrar lá para buscar alguma coisa. Porque a nossa igreja não é supermercado. A nossa igreja não é shopping, que tem vitrines onde você vai escolher o que você quer receber, o que você quer alcançar, o que você pode comprar com a ferramenta chamada fé, nada disso. A igreja é o lugar onde os santos se reúnem para darem testemunho daquilo que Deus já fez na sua vida. Só o fato de você estar esperando alguma coisa em Deus já é uma grande bênção na sua vida. Só o fato de você estar pulsando essa vida ainda nessa matéria que se chama corpo, já é uma grande bênção na tua realização pessoal.
Há quantas pessoas que não conseguiram de ontem para hoje acordar em vida? Há quantas pessoas que não conseguiram passar de ontem para hoje? Mas nós conseguimos. Por causa do Espírito, por causa dessa pulsão de vida, por causa desse fôlego de vida que estamos desenvolvendo cada vez mais na presença daquele que nos fortalece continuamente. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, para que possais andar dignamente diante do Senhor, cheio de toda sabedoria. A Bíblia nos fala que Deus nos dá sabedoria para edificar a casa e inteligência para manter. Sabedoria é a capacidade de você discernir com aquilo que você tem à sua volta, de tudo aquilo que já chegou no teu cognitivo, de tudo aquilo que você já buscou de conhecimento. Como a lei da física, vou dar aqui um exemplo clássico. Você não vai pular de cima de um prédio achando que você vai conseguir flutuar, mas você sabe que existe a lei da gravidade, é algo absoluto. Se você pular, você vai cair, vai se esborrachar. Então você não pula por quê? Você conhece a verdade da física. Você não vai tomar um veneno porque você conhece a verdade da química. Então nós temos essas verdades e essas verdades precisam entrar em alinhamento com aquilo que nós chamamos das verdades de Deus. Então nós precisamos ter uma consistência espiritual. Eu ouvia muitas vezes as pessoas falando assim, eu não fui para a igreja, estou me sentindo fraco, estou me sentindo desanimado. É como se o crente fosse um aparelho que precisasse colocar na tomada, e a tomada chega na igreja, bota na tomada, carrega a bateria e passa a semana toda carregado. Você não precisa estar numa igreja. Você é o templo do Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso, que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é aquele que se permite ser guiado pelas orientações de Deus, da sua palavra, das suas verdades. E aí nós somos, todo o tempo nós somos provados nas nossas relações, nos nossos contatos com as pessoas, com as famílias. Quando nós falamos de espiritualidade e quando nós estamos vivendo esse momento agora, que cada um está na sua casa, você não está dentro do seu templo, é como se nós tivéssemos quebrado todos esses ritos, toda essa religiosidade que ela não estava dando profundidade em envolvimento e desenvolvimento pessoal. Poucas pessoas se comprometiam. Porque quando você está no útero da igreja, você sabe que tem um departamento de missões e muitas vezes nós lançávamos a responsabilidade de fazer missões para o departamento, para os missionários. Eu tive a oportunidade de andar em alguns países e ver que a maioria dos missionários que estavam nos campos, que foram enviados pelas suas igrejas, pouco tempo depois eram abandonados. Não tinham mais o acolhimento financeiro, o acolhimento através da oração, o acolhimento através dos contatos. Eram abandonados. Como se as missões estivessem restritas a únicas pessoas ou aquelas pessoas que tivessem o chamado para fazer missões. Eu quero dizer que cada um de nós somos corresponsáveis uns dos outros. Cada um de nós temos a corresponsabilidade. O que é responsabilidade? É responder com habilidade, responder à altura, responder com precisão, responder com o melhor que temos dentro de nós. Nós precisamos ter essa inteligência espiritual. Então qual é a lente que nós estamos utilizando nesses dias atuais? Nesses dias que estamos vivendo acrisolados, estamos em crise mundial. E crise não é momento de você puxar o seu freio de mão, ficar preso dentro da sua casa, do seu quarto, esperando com que as coisas aconteçam e que volte à normalidade. Não. Nós estamos numa grande batalha. Nós estamos numa grande luta. E essa guerra se chama uma guerra espiritual. Nós somos corresponsáveis. Nós estamos em alinhamento espiritual. E esse alinhamento espiritual são as pessoas que estão orando, estão motivadas na oração. Pessoas que estão continuamente dia e noite orando e buscando discernimento diário para entender esses últimos dias, para compreender o que está acontecendo. Essa pandemia mundial é Deus nos dando a oportunidade para que nós possamos enxergar aquilo que estava oculto. Quantas coisas estão vindo à tona?
Quantos países estão descobrindo as corrupções que estavam ali por trás dos modelos políticos de seus países? Quantas coisas estão vindo à tona? Crianças, tráfico de crianças, abusos. Tantas coisas estão emergindo agora por causa desse momento de quarentena mundial, de pandemia mundial. Olha o que está acontecendo. Você acha que isso é fruto do acaso, produto do acaso? Não. Isso são resultados das orações. São resultados daquelas pessoas que buscam dia e noite a verdade de Deus. A verdade que seja posta em evidência. Então esses resultados que estamos vivendo hoje, o que nós estamos fazendo? Deus está nos tirando dessa dependência de terceiro. Muitas vezes estava tão dependente daquelas pessoas, no sentido de falar assim: irmão, ora por mim que eu estou assim, numa situação difícil. Irmão, faz essa oração que eu estou desempregado. Irmão, faz essa oração que eu estou doente. Não, você precisa orar. Você precisa entender que a unção de Deus está sobre a sua vida. Que a vontade de Deus está sobre você e você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade para determinar a tua vida espiritual. Porque as tuas ações, as tuas atitudes vão mudar as tuas circunstâncias, aquilo que está à tua volta. Através da tua capacidade de entender o mundo que está passando por você. Se você ampliar mais um pouquinho a tua visão, você vai ver que hoje estamos assim, nos igualando. Porque havia muitas pessoas desigrejadas, pessoas que já não aguentavam mais estar dentro da igreja, porque elas reclamavam de tudo. As pessoas cobravam coisas, cobravam os ritos, cobravam os horários, cobravam os dízimos, cobravam tanta coisa. E elas não perguntavam como é que estava a vida espiritual, como é que estava a vida sentimental, como é que estavam os relacionamentos daquela pessoa. Porque a nossa preocupação muitas vezes era saber se o crente, se o cristão estava presente dentro da igreja. Ele estando presente, acabou. Muitas vezes nós ouvíamos ali aquelas pessoas chorando e nós achávamos que aquela pessoa não deve estar cheia de unção. Mas muitas vezes aquelas lágrimas eram lágrimas de sofrimento, lágrimas de dor. Lágrimas de uma mãe vendo seu filho sendo ceifado pelas drogas. Lágrimas de um pai num processo de desemprego, de falta de uma produção para dentro da sua própria casa. Quantas lágrimas nós não soubemos naquele tempo discernir. E Deus está nos dando discernimento nesse tempo. Deus está nos dando aqui para que possamos aprender a ser cheios de conhecimento da vontade dele. E o que significa isso, pastor? O que significa isso? Significa cuidar uns dos outros. Mas esse cuidar é o que está escrito lá em Tiago. Qual é a verdadeira igreja? Qual é a verdadeira religião? A verdadeira religião é aquela que nós cuidamos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Essa é a verdadeira religião. Porque a religião muitas vezes ela está ligada a uma denominação. Mas essa religião que Jesus está dizendo, ela é diretamente ligada às nossas ações, aquilo que já fomos transformados, aquilo que já nos tornamos pela sua palavra. Porque ninguém consegue voltar a ser a mesma pessoa quando ouve essa palavra. Porque a própria palavra diz que assim como a chuva e a neve caem dos céus, elas jamais retornam sem antes fazer aquilo que está dentro do coração de Deus. Então essa palavra ela não é em vão. Essa mensagem que você está ouvindo agora ela não é em vão. Alguma coisa vai ficar em você. Alguma coisa você vai estar remoendo nessa noite ou nessa manhã, não sei que hora que você vai estar ouvindo isso aqui, mas eu estou dizendo para você, isso aqui vai fazer uma grande diferença daqui para frente na tua vida. Porque você não vai ser mais um crente de cadeira ou um cristão de banco. Você não vai ser mais um cristão apenas de ir para a igreja no domingo para você salvar sua consciência, tirar em peso de consciência, para não ser cobrado na segunda, na terça, na quarta pelos colegas, pelo pastor, pelo padre. Então muitas vezes a gente estava seguindo um rito que estava preso dentro da gente. Muitas vezes a gente estava cumprindo rituais litúrgicos. Mas eu quero que você entenda e compreenda que a vontade de Deus é de orar uns pelos outros.
Quem são as primeiras pessoas que você coloca na sua oração? Há pessoas que apenas oram, sabe aquela oração dos 3 dedos? Ela coloca 3 dedinhos assim na mão e bota assim, ó. Obrigado, Senhor, por esse almoço, obrigado, Senhor, por essa janta. Só tem essa oração dos 3 dedos. Ela só consegue orar e agradecer o que ela come, o que ela recebe e o que ela tem. Mas a Bíblia fala, orai uns pelos outros. Orar pelo outro significa se colocar na posição do outro. Pedir para com que Deus dê a ele ou dê a ela discernimento. Pedir para com que esse jovem possa crescer na graça, na sabedoria, no conhecimento. Pedir para que as nossas crianças, os nossos filhos, a nossa comunidade, as pessoas com quem trabalhamos, que elas possam vencer. O maior desafio dessa nossa geração hoje é de nós comemorarmos o sucesso dessas pessoas que estão ao nosso lado. Esse é um grande desafio. Porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer, todo mundo quer se dar bem. Eu li um livro há pouco tempo, e uma das frases que ficou marcada, ela disse o seguinte, essa autora, ela falou o seguinte, que a maioria daquelas pessoas que querem ir para a igreja, elas querem se dar bem. Porque elas perderam ali, muitas vezes perderam ali a sua empresa, perderam ali seus relacionamentos, perderam algo significativo, e ela quer para a igreja para repor essa perda. Elas querem se dar bem. É verdade. Ninguém vai para a igreja para ser destruído, ou para perder o emprego, ou para perder alguma coisa. Nós vamos para ganhar alguma coisa. Nós vamos para querer nos darmos bem em algo que a gente tem como um símbolo maior dentro de nossos corações, de nossas vidas pessoais. Então, quando oramos uns pelos outros, nós estamos quebrando e nos tornando mais humildes, abrindo mão daquilo que nós teríamos como direito, mas estamos oferecendo para o nosso próximo. Eu não sei o quanto que você tem se disponibilizado o teu tempo para realizar algo que possa mexer com a tua comunidade. Eu não sei o quanto do seu tempo você tem se dedicado para aquelas pessoas que não têm acesso a uma televisão, não têm acesso a uma internet, não têm acesso ao Instagram, não têm acesso a uma rede de comunicação. Eu não sei o quanto que você tem esse tempo. Esse final de semana agora que nós passamos, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas famílias. E nós ouvimos relatos de pessoas com filhos em necessidades especiais, famílias que tinham 2, 3 crianças com necessidades especiais. Famílias em que o pai está desempregado e a mãe tinha que fazer diárias, lavar roupa, passar, para alimentar 3 crianças com necessidades especiais. Sabe o que são 3 crianças que precisam de atenção especial? Imagina isso, uma família com 5 pessoas. Uma família que o pai olha para a mesa e muitas vezes não sabe o que vai oferecer para os seus filhos amanhã. Aquelas perguntas que muitas vezes as crianças fazem: pai, amanhã nós vamos ter um almoço como esse, uma janta como essa. E aquela mente daquele pai desempregado que olha para sua despensa, não tem um arroz, não tem um feijão, não tem uma mistura. Como é que passa aquele coração? Daquele pai que muitas vezes ele pensando naquela conta de água, naquela conta de luz, naquele bujão de gás, aquele gás que está acabando. Essas preocupações que vai carcomendo a nossa mente diariamente. O quanto que nós temos parado para pensar nessas pessoas? O quanto nós temos parado para pensar e para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Eu agradeço a Deus por tudo. E se eu pudesse voltar um pouco na minha vida, eu não mudaria nada. Porque eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza que as mãos dele sempre estiveram estendidas sobre a minha vida, sobre toda a minha casa, toda a minha família. E eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que manifestam um amor, um desejo, que manifestam a esperança de ter algo melhor dentro de si, que tem buscado continuamente essa paz interior, essa paz que só uma pessoa pode te oferecer.
essa pessoa é a fonte de água viva. Essa pessoa, ele se colocou como um caminho já todo pronto, pavimentado, estruturado. Essa pessoa que se colocou como aquela porta, sabe aquela porta que abre, aquela porta das oportunidades? Ele disse, eu sou a porta. Aquela pessoa que se colocou como a rosa de Saron, sabe aquele ambiente que você vai sentir, vai inalar aquele bom perfume? Ele é essa rosa de Saron. Sabe aquela pessoa que se coloca nos momentos da nossa fome, pode ser física mesmo, é algo fisiológico ou espiritual, e ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele alimento diário que vai nos fortalecendo diariamente, que você vai poder ter essa nutrição espiritual diariamente. Essa pessoa que você muitas vezes fala assim, olha, o meu pastor nunca mais me ligou, o padre não conversou comigo mais, eu não tive mais a oportunidade de conversar com o padre, com o pastor, a igreja, nenhum irmão me ligou, eu estou aqui me sentindo sozinho. Ele se coloca como um bom pastor. E lá no Salmo 23, na Bíblia cristã, está lá escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, passar pelo vale não é permanecer no vale, mas ainda que eu passe, sabe aquela situação de morte, de desprezo, de abandono? Ele diz assim, eu sempre estarei contigo, eu sempre estarei do teu lado. Ele não nos abandona, Ele é o nosso pastor. Eu estou aqui dentro da minha casa, do meu quarto, fazendo essa live com você. Eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse na sua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ele não disse dentro da igreja. Onde você estiver. Agora me ouvindo no carro, na tua sala, na tua cozinha, na rua, em qualquer lugar que você estiver me ouvindo. Ele disse, eu estarei no meio de vós. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a esperança que todos os dias nós queremos acreditar a nossa fé. Depositar a nossa fé. E acreditar que o melhor de Deus está por vir sobre nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para você. Que ela seja tão somente palavra de Deus sobre a tua vida. Não é vontade humana, mas é a vontade de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, capacidade, discernimento, inteligência espiritual e que você possa cada dia mais, ser melhor. E quanto mais alto você estiver assim, posicionado na direção dele, você vai poder ajudar muitas pessoas aqui embaixo. Se permita a ser melhor todos os dias. Se você ainda não faz parte ainda do nosso canal, você pode se inscrever aqui no nosso canal. Eu tenho recebido WhatsApp, mensagens, várias pessoas ouvindo as mensagens, sendo edificadas, e isso faz parte da pregação do Evangelho até os confins da terra. Nós estamos pregando em todo tempo, em todo lugar, todo tempo é tempo de você transmitir essas boas novas. Fique com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe a todos.